Porque não é questão de falar. Eu falo todo dia. Talvez o seu problema seja esse. Falar todo dia. Eu chamo para a igreja. Talvez seja até um ponto negativo. Chamar para a igreja todo dia. É nos tornarmos igreja, nos tornarmos exemplos. Nos tornarmos pessoas amorosas. Nos tornarmos pessoas que transmitem a fé, a paz, a alegria, o fruto do Espírito dentro do nosso lar. Para o cônjuge, para os filhos, para os pais, para os sobrinhos, para os vizinhos, em todas as áreas. E isso é apontar a eternidade. Porque até que chegue aquele ponto de Romanos capítulo 10, que Paulo falou assim, olha, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e no seu coração crer que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, quando a pessoa chega a declarar publicamente que Jesus é Senhor da vida dela, é porque ela já viu alguém fazendo isso. Ela já viu alguém que é exemplo para ela. No caso de família, os pais têm que ser exemplo dos fiéis. Quando Paulo fala com Timóteo, ele fala assim, olha, eu sei que você tem aprendido as sagradas letras desde a infância, com a sua mãe Eunice, com a sua avó Lloyd, que te ensinaram desde a criança, desde quando você era criança, a seguir as escrituras. Então Paulo mostra o papel da família. O triste é que ali não cita o pai de Timóteo. Para tristeza minha, como que eu gostaria de falar sobre o pai, sobre o avô, mas infelizmente só figura feminina, como acontece, não é porque as mulheres são menos, mas eu queria a família completa ali, com o pai ensinando, com o avô ensinando, como José foi exemplo para Jesus. Muita gente não consegue perceber isso, como José foi exemplo para Jesus. Todo mundo exalta Maria, e Maria realmente merece o nosso reconhecimento. Mas e José, que ensinou Jesus tudo que ele sabia, né, enquanto José viveu? Porque a Bíblia fala que Jesus era sujeito aos pais. Ele era obediente aos pais. Tanto é que ele era carpinteiro. Ele continuou a profissão do pai. Era uma coisa que realmente acontecia com frequência. Mas não tinha que necessariamente ele seguir aquela profissão. Se ele seguiu, é porque ele viu em alguma coisa em José que aquilo foi interessante para ele. E ele era sujeito, ele aprendeu. Então, quando a gente compreende isso, e sempre mostrando a eternidade, mostrando o que é mais importante. Porque adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adianta? Jesus contou a história de um homem que ele tinha um celeiro muito grande, ele plantou e semeou, e naquele ano ele colheu muito. Foi uma colheita maravilhosa. E ele aumentou os celeiros, e ele colheu, ele guardou tudo, e ele falou assim, alma, agora tem de sobra. Então come, bebe e celebra, come, bebe e folga, aproveita e curte essa grande colheita que você fez. Jesus falou assim, louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você tem para apresentar a Deus? Essa é uma pergunta que precisamos fazer todos os dias. O que temos para apresentar a Deus? Apresentar que frequentamos uma igreja? Apresentar a carteirinha de denominação? Apresentar uma Bíblia que carrega há 20, 30, 40 anos e ela está toda cheia de orelha, como se isso fosse o suficiente para provar que teve uma vida cristã verdadeira, que temente a Deus e cumpria a vontade de Deus? Gente, são muitos exemplos que nós precisamos entender que a vida aqui é muito curta comparado com a eternidade. O Salomão escreveu em Eclesiastes, lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias que você não tenha nele prazer. Em que o sol escurece, quer dizer, as vistas ficam fracas, começa a usar óculos, né? E daí para frente é só para trás. E os cabelos vão ficando brancos, aí, ó, a barba também, ou vão ficar caindo do cabelo. Os moedores vão caindo, né? Os dentes vão caindo, e a pessoa vai envelhecendo. E aí no final ele fala assim, mas de tudo que tenho ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O que importa é onde vamos passar a eternidade. Os filhos têm que saber isso. Não uma coisa forçada.
Ninguém é obrigado a ir para o céu. Ninguém pode ser obrigado a ir para o céu. Mas todos devem ser motivados a ir para o céu. Saber que o céu, saber que a presença de Deus, por que o céu é bom? Porque tem a presença de Deus. O céu sozinho não adianta, o que importa é a presença dele, que já está dentro de nós. Então nós temos que passar isso para nossos filhos, para que eles não tenham como, não encarem a vida cristã como um fardo. Muita gente prega isso como se fosse uma coisa maravilhosa, né? Baseado naquele texto que diz assim: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Mas essa cruz não é só, não é um sentimento de peso, de carga. Não, é um sentimento de responsabilidade. É a gente saber aonde a gente deve e aonde a gente já não deve ir. O que a gente deve e o que a gente não deve falar. O que a gente deve e o que não deve fazer. Quer dizer, essa cruz seria uma responsabilidade que temos como representantes do reino de Deus na face da terra. Somos embaixadores de Deus na terra. Como embaixadores, requer um certo cuidado com o que falamos, com o que vestimos, com o que comemos, com o que bebemos, com o que fazemos em todas as áreas da nossa vida. É tão importante, gente, a gente compreender isso, porque a direção para os filhos, por que os filhos... Tem filho que vai falar assim: se meu pai vai para o céu, eu prefiro não ir. Por quê? Suportar o pai aqui na terra já é muito. Suportar a mãe aqui na terra já é muito. Se eles vão para o céu, eu prefiro não ir, porque qualquer lugar sem eles é melhor. Olha que ponto que chega. Por quê? Infelizmente, vou voltar lá no primeiro tópico, que é que os filhos se sintam amados, sintam pessoas especiais. Infelizmente, em muitos lares, é o lugar que a criança mais sofre, é o lugar que a criança é mais oprimida, é o lugar que ela mais sofre violência física, violência sexual, violência em todos os sentidos. Sofre privações, sofre ameaças, assédio. Gente, é uma coisa assim assustadora quando o que as famílias fazem com os filhos. Por isso que Paulo, escrevendo nos Efésios, falou assim: não provoquei os filhos à ira. Porque a gente carrega esse peso da religião. Você não pode falar assim com seu pai, você não pode pensar isso com seu pai. Enquanto isso, os pais aproveitam esse mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. É o primeiro mandamento com promessa. E muitos pais se apropriam desse versículo para oprimir os filhos, para negligenciar o seu papel de pai ou papel de mãe. Então aqui é uma palavra bem pesada mesmo o que eu estou dizendo, mas se você tiver seu coração aberto para ser um pai melhor, uma mãe melhor, você vai entender que é um raciocínio que a gente precisa ter. É só examinar a palavra de Deus. Por quê? O salmista falou: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quer dizer, se o Senhor não construir o nosso lar, o nosso relacionamento familiar, quem vai construir? Ninguém. É inútil levantar cedo, dormir tarde, comer pão de dores. Quer dizer, não é muito trabalho, não é muito conforto, não são os variados presentes que vão edificar o nosso lar. É dar uma direção, é dar amor, é ser exemplo, é dar uma direção na vida terrena, é dar uma projeção para a eternidade para os nossos filhos. É isso que a Bíblia descreve sobre o papel dos pais. Quando nós nascemos, estamos nas mãos dos nossos cuidadores, seja pai, seja mãe, seja vovó, vovô, os cuidadores. E aí, quando nós aprendemos com eles, nós aprendemos a adorar a Deus, a viver com Deus e sonhar em um dia estar com o Senhor por toda a eternidade. Isso é um papel que nós, como família, nós, enquanto família, temos que desenvolver e trazer para o nosso lar, que o nosso lar seja um pedaço do céu. É isso que é a palavra de Deus. É isso que é dar direção para os filhos. Que Deus nos dê graça e sabedoria, que Deus possa nos ajudar a praticar essa palavra a cada dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por estar até o final. Deixe o seu like aí se você gostou. Compartilhe com alguém. Se você não está inscrito, se inscreva. Nos ajude a divulgar esse canal, porque cada família alcançada, cada pessoa alcançada é uma família em potencial que está sendo alcançada.
Deus te abençoe. Vamos orar.